nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém. Senhor, obrigada. Obrigada por mais um domingo. Obrigada por mais uma manhã. Obrigada por esse culto, por essa palavra que vamos receber hoje, Senhor. Queremos sair daqui quebrantados pelo Teu amor, Senhor. Eu declaro cura nesse lugar, Senhor. Milagre, Senhor. Será uma manhã de recomeço, Senhor. Obrigada por tudo que vamos viver aqui, Senhor. Acampa os Teus anjos sobre esse lugar. Que Teu Espírito esteja aqui, Senhor. Queremos escutar e sentir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você primeiro? Vem cá, vem aqui. Chega um pouquinho mais pra frente. Não coloque seu pé nem pro um lado nem pro outro. Retire seu pé do mal. Provérbios 4:27. Glória a Deus. Vem cá, você pode repetir? Pode? Que tem um tio ali que estava mexendo, eu acho que ele não ouviu. Não era você não, tô só... Amém? Tô te usando, amém? A gente não fala assim, usa-me, Senhor. Não fala, Senhor, me usa. Glória a Deus, deixa Ele te usar. Não coloque seu pé nem para um lado nem para o outro. Retire seu pé do mal. Provérbios 4:27. Glória a Deus. Obrigado, linda. Vem, pronto? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Isaías 11:1. Glória a Deus. Fica aqui ainda, fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não? Tá bom, glória a Deus. Não. Ei, Igor. Mateus 1:21-23. Do 21 ao 23. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Quem está com a gente pela primeira vez? Tem alguém com a gente pela primeira vez? Bem-vinda. Deus te abençoe. Bem-vindo. Deus te abençoe. Mais alguém do lado de cá? Bem-vinda. Deus te abençoe. Mais alguém? Glória a Deus. Aqui do lado, alguns de vocês estão com criança? Não? Com criança? E não está indo lá para Geração Pequeninos? Não? Tá. Aqui do lado tem uma salinha, tá bom? Também, para a criança ficar mais à vontade, ali naquele vidro ali. E aí você assiste de lá, tem um tapetinho, tem berço, tem televisão, tem brinquedo, tem carrinhos para as crianças, enfim, para o teu filho ficar mais à vontade lá e você não perder nada, tá bom? É feito com carinho. O que foi, Maurício? Ali onde está o Maurício. Levanta aí, Maurício. Como um avião quando aterriza assim, venha. Glória a Deus, Maurício. Dá uma salva de palmas ao Senhor pela vida e pelo bom humor do Maurício, um dos homens mais sérios dessa igreja, viu? Se você quer seriedade, quando você se inscrever para uma turma, um curso, bota lá, eu quero fazer com o Maurício. Quem já fez com o Maurício aí? Olha, eita Maurício. Glória a Deus, Maurício. Essa hora é a hora que vem aquele sentimento de arrependimento, né? O que eu comecei, né? Será que eu tinha que ter começado mesmo isso? Mas Maurício, glória a Deus pela sua vida, da Mari, de todos os líderes dessa igreja, né? Eu queria que você estendesse também. Líderes, vai! Líderes! Líderes! Glória a Deus por todos os líderes dessa igreja, todos os atalaias, comando que está ali com uma atenção máxima. Ontem a gente esteve aqui, gente, para celebrar mais um casamento aqui. E já soube, quando eu cheguei aqui, já soube que uma promessa feita ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo,
a um casal que está aqui hoje visitando a gente. Eles hoje vieram me dizer que em outubro tem uma data também aí, no qual a gente vai celebrar mais um casamento nesse lugar, para a honra e glória do Senhor. Queria que você ficasse de pé, para você ficar com um pouquinho de vergonha também. Levanta aí. Olha lá eles lá, gente. Olha que casal lindo. Glória a Deus. Vai acontecer em nome de Jesus, tá? Outubro a gente está aqui para celebrar, eu creio, e alinhar céu e terra na vida de vocês, tá? Obrigado por vocês estarem aqui. Tem uma família inteira ali do pastor Ronan, pastora Pati, que estão indo embora. Não esqueça, por favor, se o pastor esquecer, me lembre de orar por vocês, tá bom? Hoje aqui como igreja, eles estão indo morar nos Estados Unidos, agora dia 27 de dezembro, eles vão partir para lá para um novo projeto. Glória a Deus por isso. Quem teve um novo projeto esse ano aí? Quem teve? Um novo projeto? Novo projeto? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar, claro, do Natal. Hoje a gente vai falar do Messias, do Jesus que nasceu. Mas de algo principal para mim, naquilo que em oração eu pedi ao Senhor, para uma palavra, para que a gente entendesse não só o ano que a gente passou, mas o nosso chamado em relação a sermos cristãos, mas também ao ano que vai entrar. Semana passada a gente disse, né, e para mim é muito claro essa ideia de que a gente não deixe para o fim do ano para fazer um balanço sobre o ano. Isso é feito diariamente, a cada abrir dos olhos de manhã, pense sobre o seu dia anterior, vai ser mais fácil, para que a gente corrija mais rápido os nossos erros, para que a gente se alinhe mais. E para isso, claro, a gente precisa ter o devocional, para isso a gente precisa ir para a palavra, no qual ali é que a gente tem o modelo daquilo que é perfeito. Jesus, o Messias. Tem uma luz assim, ó, Lucas, tem uma luz aí no... E aí, ali na palavra, o verbo que se fez carne, é que vai, através daquilo que eu vou conhecendo a palavra, ele vai me mostrando aquilo que está errado, aquilo que está desalinhado, aquilo que está pouco, aquilo que eu tenho que aumentar de intensidade, vai mostrando para mim a verdadeira adoração, o louvor, vai mostrando sobre o amor, o perdão, e tudo alinhado em relação a isso, junto com alegria, com paz, é onde a gente vai chegando naquilo que nós temos e precisamos ter, e o mundo não nos dá, que é algo chamado esperança. Jesus nasceu, mas nasceu também em nós, recebendo Jesus, muitas coisas do céu, que de forma alguma, no modelo do mundo, a gente receberia ou conquistaria. Por isso é que a Bíblia diz que não é a força do nosso braço, não é no muito falar, é pelo Espírito. E é por isso que não adianta a gente vir para cá sem trazer também a vontade de aprender, de ser corrigido, a vontade de cultuar a Deus, porque muitos falam sobre o culto, mas e se Deus virasse para cada um de nós na saída desse lugar e dissesse para a gente assim: ei, você me cultuou nesse lugar? Porque nós estamos reunidos aqui durante 4 dias no mês para nos reunirmos como igreja, aonde a gente vem aqui todos nós cultuar a esse Deus que enviou um Filho Jesus para morrer nessa cruz por nós. São coisas que vão trazendo e chegando ao nosso conhecimento para que verdadeiramente a gente se alinhe. E a palavra no hebraico em relação à esperança, a raiz dela, que vá, também chega em algo que a gente entende como alinhamento. Por isso lá a gente já vê essa palavra na raiz dela em Gênesis capítulo 1, quando ele alinhou o céu e terra, quando ele alinhou as terras, quando através da palavra dele, através daquilo que foi feito por ele, para ele e dele, a gente vai vendo Deus alinhando as coisas, trazendo esperança ao mundo, através do Filho Jesus, o profeta, aqueles que o profeta dizia que viria. São centenas de profecias que se cumpriram na figura de Jesus. Um Jesus que nasceu, um Jesus que foi colocado naquela cruz por cada um de nós, por amor, um amor decisão que a gente vai aprendendo, de um projeto que é perfeito. Então eu vou entendendo que a raiz dessa palavra, ela vai me trazendo um alinhamento, e quanto mais eu me alinho com a palavra, mais eu vou criando dentro de mim a esperança. Uma esperança que o apóstolo Paulo diz que não nos decepciona. Uma esperança que a gente vai entendendo que é uma espera com ação,
Não existe uma passividade no reino. Não é sentar e dizer, por exemplo, não preciso fazer mais nada, Jesus já fez tudo por mim. Pera, a primeira coisa que a gente entende quando a gente entrega a vida a Jesus é que começou uma corrida cristã. Por isso que Paulo, quando fala, ele diz que terminei a corrida. Ele diz, acabei a carreira, em outra versão. Mas ele mostra que o tempo todo ele tem o que fazer. O tempo todo o Espírito dizia para ele, por exemplo, para onde ele deveria ir. E que a missão de cada um de nós, não só desse altar de pastores, mas a missão é cada um de nós ir e pregar o Evangelho. Porque alguém pregou para a gente. A gente não nasce conhecendo o Evangelho, pelo contrário. E é interessante porque quando a gente vê João dizendo sobre isso, ele fala que existe uma fé, que essa fé é que vence o mundo. Então também traz para a gente, na figura que Paulo traz, escrevendo a igreja de Éfeso, a gente trouxe aqui batalha espiritual, um culto para trás, sobre essa guerra para a gente entender que nós precisamos vencer o mundo. No mundo, pode ter certeza que nada no mundo vai te dar a esperança que o céu dá. Pelo contrário. Se existe uma fé que vence o mundo, eu te pergunto, e aqui a gente já começa a pensar um pouco como a gente era, porque eu quero chegar nesse lugar. Não vou estender muito e não quero aprofundar muito para não ser mal compreendido. Que é a figura do engano no fim de ano, onde a gente muitas vezes, e aí eu te pergunto, você mesmo vai responder para você, quantas vezes antes de aceitar Jesus, quantas vezes nessa época você falou de Jesus comparado ao que você falou de Papai Noel? Estou falando para adultos nesse lugar. Quantas vezes a gente disse para as crianças sobre Papai Noel e não disse sobre Cristo? Então existe algo naquilo que a gente entende como batalha espiritual para tirar os nossos olhos daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é verdade, daquilo que vai trazer para a gente esperança. Porque a gente tem, por exemplo, testemunhos de pais, agora movidos pelo Espírito Santo, preocupados como é que vão dizer para os filhos que Papai Noel não existe. Em vez de eu colocar esperança, eu estou colocando o quê, gente? Eu não estou colocando esperança, se depois eu vou dizer para ele que tudo que eu disse não é verdade. Então eu quero trazer para a gente uma reflexão hoje sobre realmente quando a gente entende, a gente vai enxergando que nesse formato, naquilo que é mentira, se a gente parar para pensar, não, mas pastor, um dia eu escutei alguém falando assim, e quero trazer para vocês. Alguém disse assim, pastor, mas não esquece do lúdico. Não sei se você já pensou isso. Pastor, mas tem um lúdico envolvido aí com as crianças. Tem um lúdico. Tem um lúdico. Vou te dizer sobre o lúdico. Me veio agora isso aqui, vamos lá. Diz assim: o lúdico é um recurso didático. Está além de ser apenas um jogo ou brincadeira, de propor divertimento, está além. Suas características são bem mais acentuadas, como desenvolver habilidades motoras e intelectuais, fixar conteúdos de forma prazerosa e envolvente, permitindo assim, educando, construindo sua aprendizagem. Então, eu paro para pensar, através dessa época que nós estamos, de quantas vezes eu não glorifiquei a Deus, talvez por não conhecê-lo, por não ser ministrado, corrigido, mas sim naquilo que foi colocado para mim, naquilo que foi passado muitas vezes, e ontem eu disse isso a alguém, falei assim, sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai confiando mais no que estão me dizendo, no que aquilo que eu estou lendo, e hoje a gente tem algo para ler, no qual não houve mudança, no qual não houve correções, no qual diz sobre esse Deus, diz sobre a verdade e diz sobre esperança. Então por que é que eu ainda fico com coisas que me disseram? Quem te disse? É a história do presunto. Não vou repetir aqui, mas é a história do presunto, da receita. Já estou quase repetindo. Não conhece? Glória a Deus. Oh Jesus. Diz, Léo. O presunto, gente, era uma receita. E um dia, dentro da receita, a filha virou para a mãe e disse assim, mãe, por que é que você tira as duas pontas do presunto? E a mãe disse, minha filha, não se preocupa, a receita é assim. E a filha, querendo saber, curiosidade, falou, não mãe, mas não faz sentido para mim.
dentro daquilo que eu estou vendo aqui, você, por que você cortou essas pontas? Minha filha, isso é receita da sua tataravó, não se meta. Você quer quebrar uma tradição, você quer... Não, mãe, eu vou continuar fazendo assim, eu só quero entender. E ela disse, não sei, liga para sua avó. Eu sei que ligou para a avó não sabia da bisavó, a bisavó estava viva, ligaram, acharam a bisavó. Você imagina quanto tempo isso para saber sobre o presunto. E quando chegou na bisavó, a bisavó já velhinha, tentando lembrar da receita. E aí quando ela explica que ela cortava as duas pontas do presunto, porque o presunto não cabia no forno da época. Alguém já entendeu do lado de cá? O presunto não cabia. Então não tinha nada a ver com a receita. Tinha a ver com situações que eram momentâneas da época. E aquilo foi passando, passando e foi se repetindo, se repetindo, se repetindo. E muitas vezes, claro, isso aqui é um exemplo talvez bobo, mas mostra quanto de nós, naquilo que a gente está vivendo hoje, que veio, e que você não sabe de onde veio. E hoje a gente tem algo para ler, que está aqui e vai sempre estar, porque Jesus disse que céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Algo que mexeu comigo foi entender que a gente está aqui hoje, falando em português, com a característica de nós brasileiros, e agora na China, escondido, porque lá é proibido esse livro, na China, e tem uma igreja escondida, subterrânea, onde as pessoas estão pregando talvez a mesma palavra de hoje, no chinês, com uma característica totalmente diferente. Já parou para pensar nisso? Porque fala com a gente no Espírito. Não tem nada a ver com aquilo que te disseram, não tem nada a ver de onde você veio, não tem nada a ver com a família que você foi gerado, mas tem a ver com uma relação entre Deus e a gente. E isso aí passa por Jesus. Então, se eu não entender tudo isso, trazendo justamente aquilo que Paulo traz, um Deus da esperança, eu não consigo entender sobre uma fidelidade, quer dizer, eu preciso ser fiel, constante, firme naquilo que Deus me entregou, para que eu possa vencer o mundo através da minha fé. E aí eu te pergunto, e voltando um pouco, vem para cá, que fé é essa que o mundo diz que tem, ou que a gente dizia antes de conhecer a Bíblia, para dizer que a nossa fé agora é bíblica? Pedro chega a dizer uma fé salvífica, uma fé verdadeira, porque existe então uma fé que não é verdade, assim como muitas outras coisas que o inimigo vai colocando para que a gente não se alinhe. Esperança, raiz. E aí diante disso eu vejo uma fé que vence o mundo e fico me perguntando quantas vezes no mundo pessoas, e eu mesmo, que não conhecia Deus e dizia que tinha fé. Você tem fé? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas espera, se a fé é aquilo que vence o mundo não conhece a fé. O mundo não conheceu Jesus, não recebeu Jesus. Então, se eu tiver características do mundo, pensando como o mundo, eu não consigo ter fé. Não tendo fé, não recebo a esperança que vem por aquilo que é fidelidade. Aquilo que é promessa sobre a nossa vida. Porque quando a gente fala que vem voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus está separando a gente, que Jesus está preparando a gente, promessas que Pedro diz que são elas gloriosas a ponto de nos fazer participantes das coisas divinas, as promessas. Quando ele escreve aos Romanos capítulo 8, ele fala que a gente precisa esperar pacientemente. Olha como é difícil isso, gente. Aí eu olho para aquelas que são as circunstâncias, eu olho para aquilo que é o mundo, eu olho para a minha casa, eu olho para um filho que muitas vezes demora a converter, mas quando converte é uma alegria enorme, parece que foi rápido de repente. Mas como é que eu faço para esperar? A única maneira de eu esperar o meu casamento ser alinhado, a única coisa que eu posso fazer é aguardar o agir de Deus, porque eu não mudo ninguém. Eu posso pregar, mas quem convence, a Bíblia diz, do pecado, o alinhamento, a raiz, para que a gente tenha esperança. O alinhamento. Quem convence é o Espírito Santo. Então, se eu não me colocar para que através da palavra eu mexa a minha fé pelas minhas atitudes naquilo que eu já conheço, para que dessa maneira eu me encha de esperança naquilo que eu ainda não vejo, quem eu sou? Será que eu conheci esse Cristo que agora a gente está comemorando o nascimento? Muitas vezes, postei agora Times Square lá em Nova York, colocando frases bíblicas dizendo que Jesus é luz do mundo. A gente andava em trevas, e se a fé é que vence o mundo, é totalmente contrário a essa fé que a gente tinha enquanto mundo. Porque se vence, eu te pergunto, o que vence, por exemplo, o fogo? É a água. O que vence a tristeza? É a alegria.
Então são coisas contrárias. Se são contrárias e a fé, a fidelidade a Deus que vence o mundo, como é que eu posso dizer que eu também tenho essa fé enquanto mundo? São coisas que não fecham. Mas aquilo vai passando, e muitas vezes por não sermos corrigidos, por não estarmos no lugar certo. Porque tem lugar que o Espírito tem liberdade. Pastor, mas Deus não é soberano? É claro que é. Mas Ele escolhe lugares para que Ele se manifeste, pessoas que estão buscando a Deus. Por isso que a gente vem cultuar, todos nós juntos, e o céu desce. Junta um monte de incrédulo e bota um louvor. Pensa um show do mundo. E você manda um espião, 007 do céu. E ele mexe lá no som. E no meio daquela gritaria, daquele alvoroço todo do mundo, entra um louvor. Numa festa do mundo, um estádio cheio. O que vai acontecer, gente? Pensa aí, o que vai acontecer? Vai todo mundo se converter? Está vendo a esperança e a fé de alguns? Glória a Deus por isso. Mas a gente precisa crer. A gente precisa entender que cada um de nós somos missionários no nosso trabalho. A gente é missionário dentro de casa. Quando através da minha fé, naquilo que eu estou conhecendo, eu me coloco, através das minhas atitudes, em algo que estava contrário à palavra dentro da minha casa, por um filho, um cônjuge. Isso vai acontecer. Só que agora a gente tem aquilo para qual a gente foi chamado. A gente tem uma esperança de que Deus está agindo. A gente tem, pelo Espírito Santo, a gente tem aquele lugarzinho onde a gente aguarda. Pastor, eu estou nesse lugar. E eu só choro. Chore. Quem falou que você não pode chorar? Jesus chorou. Jesus chorou. Essa semana, eu acho linda a pregação. Aí chegou um e falou: pastor, agora você já pode me chamar lá em cima e perguntar o versículo. E eu falei: qual que você vai dizer? Jesus chorou. Eu falei: onde está? Aí ele: onde está? Na Bíblia. Glória a Deus, Luciana, pela sua vida. Mas são coisas que a gente vai aprendendo, sim ou não? São coisas que a gente vai nos moldando, alinhando, para que esse Deus de esperança, Ele venha a nos mover para perto, né? O escritor aos Hebreus diz: para o trono da graça, em direção àquilo que Ele tem para a gente, uma esperança que está reservada. Porque até isso, a Bíblia diz, é uma esperança para agora, é uma esperança que me leva até amanhã. Amanhã eu acordo no Senhor, Ele me dá mais uma porção de esperança. Ele dá mais uma porção de esperança. Até aquela que está reservada para o último dia. Uau! Perfeito o projeto. E aí eu entendo que eu preciso estar constante, andando em fidelidade. Mas naquilo que nos foi colocado, e aí a gente vai entendendo, e por isso esse processo onde eu vou levar a gente lá agora, até o 5º século, onde Roma começa a introduzir, trazer durante 5 séculos. Roma era um dos lugares que mais se adorava vários deuses. E aí, diante daquilo que a gente hoje tem como história, não é Bíblia, diante daquilo que a gente tem como história, existia vários deuses nessa época onde o inverno chega, o solstício. E eles traziam essa adoração. E quando Roma começa a entender sobre aquilo que antes ela perseguia, que eram os cristãos, ele começa, através dos imperadores, através dos papas, eles começam a trazer para a igreja aquele povo que era pagão. E eles começaram a andar, a trazer dentro de um sincretismo que existe sobre as festas pagãs. Porque a Bíblia não fala sobre um Jesus que nasceu no dia 25. Mas quis assim a história, e a gente tem seguido essa tradição, para comemorar um dia que a Bíblia não fala, sobre esse dia 25, onde se comemorava outras festas. No ano 300, mais ou menos, Constantino libera para que não mais perseguisse os cristãos. Mais tarde, vem um outro imperador e coloca a religião do cristianismo, uma igreja que agora é católica, por ser universal, mas romana, dizendo que agora a religião oficial do Estado era o cristianismo. E aí, para que essas pessoas pudessem também entender isso, naquelas festas que eram cheias por conta de outras divindades, eles colocaram como o nascimento de Cristo.
para que esse povo também pudesse comemorar algo e batesse de frente, para que não tivesse opções de você comemorar separado. Então se colocou esse dia como o dia 25. Seguiu a tradição da igreja, vieram os protestantes. Hoje a gente também entende e comemora nesse dia. Seguiu. Mas é interessante porque dentro disso a gente vê uma história onde realmente existiu um Jesus, aquele no qual a gente crê, no qual a gente confia, no qual a gente entrega o nosso coração, mas existiu algo que foi de acordo com decisões soberanas de uma igreja da época. Eles comemoravam festivais, por exemplo, o Saturnália, onde eles traziam sobre um Deus da agricultura, um Deus que trazia justamente alimentos, e como era inverno, morria, as coisas não aconteciam mais, e eles começavam a adorar esse Deus, para que esse Deus não matasse todo mundo, mas alegrasse esse Deus a ponto desse inverno passar. E esse paganismo, ele começou a ser colocado dentro da igreja, como religião oficial de Roma, para que a gente hoje, entendesse a necessidade deles terem, claro, o poder sobre o povo. Juntou Estado e religião. Não tínhamos essa liberdade. Não se tinha a palavra, não era lida, até 1500, quando o protestantismo chegou, quando Lutero levantou, dizendo, tem coisas escritas aí que não bate. Justamente como a menina do forno, a menina do presunto. Não está fechando. Isso que eu estou fazendo hoje não está batendo, porque eu estou lendo aqui e não faz sentido. Então há um despertar para que realmente a gente entenda essa esperança. A gente entenda que Jesus nasceu sim, e que a gente tem que comemorar, pregar, a gente tem que adorar. A gente pega esse dia também, mas eu te pergunto, e o que nasce ou nasceu dentro de cada um de nós com Jesus nascendo? Porque Jesus nasceu. Antes de eu converter, Jesus não tinha nascido? Tinha. E o que nasceu em mim com Jesus nascendo? Antes de eu entregar o meu coração? Responda, nada. Nada. Então, o nascimento de Jesus, claro, está aqui, nós estamos falando sobre isso. É o evento mais importante que já aconteceu. Mas, além disso, precisa nascer em nós, pelo nascimento de Jesus, aquilo que é do céu. Aquilo que, por Jesus, feito por Ele, preparado por Ele, um projeto perfeito, onde Ele chega e Ele começa a mudar a nossa vida, sim ou não? É impossível a gente andando, caminhando com Ele, permanecendo. Por isso que lá em João capítulo 15 ele diz, se vocês, olha a responsabilidade, ele não fala, eu vou permanecer em vocês, aí vocês permanecem em mim. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês. Então existe esse caminhar, esse tempo todo, essa corrida, aonde naquilo que a gente vai entendendo de fé, de fidelidade, de alinhamento, que vai trazendo esperança, que é justamente aquilo que Paulo começa a pregar em quase todas as suas cartas, se não em todas. Trazendo aquilo, por exemplo, coloca Salmo 42:11, por exemplo, 42:5. Está na NVI, a NVI fala muito sobre esperança, em outras versões vai falar sobre espera. Porque você está, vê se não é essa transformação e essa luta, gente. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Olha a briga. Olha aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que colocaram sobre nós, que a gente nunca perguntou e foi seguindo. E é tão claro hoje, gente, sobre resultados, sobre consequências. A Bíblia fala sobre frutos. Olha o fruto do nosso comportamento, é aquilo que nós somos hoje. O fruto de como eu pensava me tornou aquilo que eu sou hoje. Por isso essa mudança, e aí ele traz essa luta contra a alma, os pensamentos, aquilo que foi me colocado como receita de casamento, receita de negócios, receita de como ser homem, como ser mulher, pai, mãe. E aí de repente ele vem e o salmista traz, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Não existe uma esperança no mundo, uma paz no mundo. A gente já parou e já refletiu, e eu quero trazer mais um pouco disso. Você precisa viajar para ter paz? Um dia, algo me marcou muito, quando um falou assim, pastor, sinceramente, sabe que hora eu tenho paz? Falei, que horas? Quando eu deixo meus filhos na escola, nessa distância entre deixar eles na escola e ir para o meu trabalho, onde eu fico sozinho no carro, é a hora que eu tenho paz.
é a hora que eu sinto paz. Gente, é porque a Bíblia diz que o inimigo nos cega mesmo. Porque é óbvio para a gente que os olhos hoje já estão abertos que está errado. Mas quantas vezes a gente não enxergava isso dentro da nossa casa? Quantas vezes a gente não enxergava isso dentro do nosso coração? E hoje, muitas vezes, por aquilo que a gente não busca e não entrega, a gente continua assim, em outras áreas. Por isso, essa busca, por isso, essa esperança de que Deus vai fazer algo, começa a nos mover para que a gente entenda que o nascimento de Cristo veio para não só nascer um Salvador, mas nascer um Senhor. Eu preciso me colocar como um servo de Cristo. Mais cedo, a gente com os atalaias, eu trouxe essa reflexão para a gente. Será que a gente serve a Cristo ou a gente trabalha para Cristo? Qual é a diferença? Por que Deus o tempo todo fala para a gente adorar, para a gente louvar e servir a Ele? Existe uma porção nisso e a gente precisa entender, e eu já disse, quero repetir se você não ouviu, que não é um servir, pastor, então o que tem para fazer na igreja? Tá bom, então eu vou me colocar para experimentar isso. Não, você só vai servir aqui se você estiver servindo em casa. Você vai servir aqui a hora que você estiver determinada, mas você vai estar abatida, você vai estar chorando, vai ser difícil, porque está tendo um alinhamento. E gente, deixa eu te dizer com toda sinceridade, não é fácil. Para a gente pegar um testemunho como o do Vitor, por exemplo. O Vitor está para ser aposentado, gente. Está chegando umas pedreiras aí. Está chegando uns testemunhos aí que eu vou te falar. Coloca aí, Salmo 42, vamos voltar lá. Mas isso não é fácil, isso demora, gente. Mas não vai acontecer se eu não perseverar. Não vai acontecer se eu não conhecer essa esperança que Paulo fala que é uma esperança viva. É uma esperança que acorda comigo. Eu não preciso acordar e sair buscando, acorda comigo. Eu abro os olhos, eu já tenho a sede de ir para a palavra, para falar o que o Senhor quer comigo hoje. E quantas vezes, me permite, eu também fui ensinado assim, a orar antes de dormir. Depois de um dia de guerra, você vai orar na hora de dormir? Para mim hoje é tão racional isso. Eu preciso ler antes de sair para a guerra. Eu preciso saber o que Deus tem para mim logo cedo, o pão nosso. Até a oração diz isso já, gente. Quando eu parei para pensar no que eu recitava, no que eu repetia na oração do Pai Nosso, eu falava, meu Deus, eu não ouvia o que eu estava dizendo. Porque aqui já diz tudo. 3 versículos, 5 versículos. Vamos até ali 14, 15, um pouco mais 2, que ele repete a questão do perdão, e a gente vai se segurando nisso, e à noite a gente repete para dormir, muitas vezes engolindo até as palavras, antes de dormir. Tinha uma moça que saía lá de casa, histórias, e ela saía conhecendo tudo isso, mas ainda naquilo que tinha sido ensinado, naquilo que ela acreditava. E ela saía 3, 4 da manhã, depois de ser ministrada, depois de estar com a gente num curso, e ela entrava no carro. E ela precisava recitar o Pai Nosso, rezar o Pai Nosso. Mas o sono era tão grande que ela dizia, Pai Nosso, amém. Amém. Entende como a gente não para pensar, gente. A gente não para pensar. E aí dentro da gente, pensa aí, aí dentro da gente vai tendo, claro, uma expectativa de mudança, uma expectativa que as coisas vão melhorar, mas um dia eu escutei que o maior engano nosso do ser humano é fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Aí quando chegar dia 31, você olha para trás e você fala, meu Deus, eu tive o mesmo ano. O mesmo ano. O saldo aqui, ó, tá o mesmo. Claro que vai cansar, gente. Sim ou não? Claro que vai cansar. E aí eu preciso cada vez mais entender sobre isso, de que através do conhecimento, aonde muitas vezes a minha alma vai estar lá, ó, tão perturbada dentro de mim, gritando, eu não consigo. O dia que você chegar para ti o entendimento de que eu não consigo, ponto. Por isso é que você precisa de Jesus.
Está doendo, por isso que você precisa de Jesus. Eu não aguento mais, é por isso que você precisa de Jesus. Porque enquanto a gente não sentir isso, enquanto a gente não pensar e não escrever, se for necessário, como o salmista, dizendo: ei, aquieta a alma, calma. Não adianta eu me preocupar, não adianta eu tentar acelerar, porque não é a força do meu braço, são conhecimentos, estruturas, cultura. Gente, vai tirar algo que os pais falam de mim. Eu olhar para trás e dizer: mas peraí, então o que minha mãe disse não é isso? Infelizmente, tem gente hoje que não converte, não muda o destino da vida, não muda o caminhar para uma direção por conta dos pais. O que meu pai vai pensar? O que minha mãe vai pensar? Um outro caso, aqui da igreja, começou a conhecer isso, foi para o culto com a família, o culto demorou, não sei porquê, aleluia, chegou no almoço, atrasado, a família grande, numa mesa, aí um dos que já estavam lá esperando: onde é que você estava? Aí o filho, na pureza de um filho, não tinha sido ensinado, disse assim: a gente estava no culto. A família toda, o talher parou no meio, a boca cheia, todo mundo parou, olhou: aonde? No culto. Gente, tem gente que não vai entender o que a gente está vivendo. E não se preocupe com isso, permaneça no que você está vivendo. O mundo não nos conhece. Por isso Paulo fala que a gente não pode tomar essa forma, só que a gente já era dessa forma. Quem está entendendo? Aí agora eu preciso ser desformado. Isso não é nosso não, é? Não lembro de... Glória a Deus. E aí eu preciso ser deformado, eu preciso sair dessa forma que eu tinha, eu preciso cada vez mais entender que esse chamado, muitos não vão conhecer, é por isso que a gente começa, sim ou não, a gente começa a se parecer um pouco um com o outro. Por isso é que a Bíblia fala de um corpo, de Cristo, Cristo sendo formado em nós, novos pensamentos, uma grande família, um projeto perfeito, mas antes, está lá. Aí ele diz: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda, olha só, ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Pode seguir o 6. O meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, nas alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Histórias, caminhadas, o que aconteceu, histórias de chegando do culto e a família ainda não sabe onde você estava. Histórias de você sair de um lugar, sair daqui, mas com ainda características daquilo que você era. E isso tudo precisa chocar, e quando choca, talvez a sua alma grite, porque você está começando a tomar uma outra forma. Coloca o 11. O último versículo diz: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aí ele repete: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, se Jesus nasceu, Ele precisa nascer em cada um de nós. A gente não está mais no fato histórico, num projeto perfeito, mas um projeto agora não egoísta, mas um projeto para mim. Um projeto onde eu me entrego, um projeto onde agora, através da palavra, eu consigo aguardar, eu consigo esperar, e quando o hebraico traz a figura da esperança, traz numa raiz que é como tecer, como uma corda. E aí a gente vai entendendo também, naquilo que é lindo o hebraico, aonde não é somente algo na minha mente, mas é algo que pode ser físico, aonde eu me agarro, aonde eu me seguro, aonde ninguém mais me tira. Por isso a Bíblia fala que se a gente estiver na mão do Senhor, ninguém tira. Mas aí eu te pergunto, e a gente precisa pensar de acordo com comportamentos e naquilo que a gente já conheceu, naquilo que a gente tem de fidelidade e naquilo que a gente tem de esperança. Será que a gente está na mão do Senhor? Será que a gente realmente está nesse lugar seguro, aonde eu falo para minha alma: alma, se aquieta.
aonde eu sei chorar, porque eu sei quem é que está recolhendo agora as minhas lágrimas, aonde eu sei chorar, porque o meu choro agora é diferente. Gente, o mundo chora, só que é um choro de destruição. Aí vem a Bíblia e diz: ei, tá ruim, tá, começa a chorar, porque tem salvação. Se a gente não entender isso no Espírito, eu te pergunto, como é que você vai viver? Não é sobre trocar o lugar que você anda, as pessoas que você agora tem como amigos. Por isso a gente fala desse processo onde eu conto, né, sobre as amizades que agora estão ao meu lado, aqueles no qual eu tenho como amigos, são pessoas que Deus me apresentou, não o mundo. Infelizmente, o que eu tenho agora? Não, eu tenho que orar por aqueles que estão no mundo. Mas eu não posso. Por quê? Porque existe um lugar seguro, aonde Deus vai me colocando dessa maneira. Mas vamos entender um pouquinho, vamos um pouquinho lá atrás, e eu quero trazer 4 profetas, para que a gente entenda esse processo até o Messias chegar. Não é algo somente daquilo que nós entendemos hoje como beleza. Então eu vou dizer hoje, pastor, na noite de Natal, de que o Messias nasceu, Jesus nasceu. Mas como é que foi isso? Gosto demais, profeta Zacarias, capítulo 9, coloca aí, versículo 9. Vamos entender profecias, algo que foi, de acordo com esse projeto perfeito, preparado para cada um de nós. A gente falou da reforma, a gente precisa entender aquilo que agora a gente faz parte, senão as tradições que foram colocadas sobre a gente vão ainda ter peso. Existe também algo, e a Bíblia fala sobre isso, sobre tradições também, naquilo que a Bíblia nos traz como tradição, naquilo que é perfeito em relação ao que Deus deixou e que a gente precisa seguir. E aí o nascimento de Jesus, ele foi profetizado. Zacarias diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Gente, 500 anos antes de Jesus vir. Mateus, capítulo 21, coloca aí por favor, versículo 45. Quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as palavras de Jesus, compreenderam o que ele falava a respeito deles. E procuraram, não, nem aí não. 21:4, que traz a entrada de Jesus. Volta no 1, 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, tinha acabado de curar um cego, Bartimeu, partiram para Jerusalém. Chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. 3. Se alguém perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles e que logo os enviará de volta. Aleluia. Um jumento Uber, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Vamos mais um pouquinho. Digam à cidade de Sião, ele repete Zacarias, vai no 6. Ele repete, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha, repete para mim, ordenado. Tem coisas que não são, a gente tem uma aula no Homem ao Máximos, que não são sugestões. Eles foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre esse Jesus montou. Olha que lindo, imagina essa cena. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. Segue. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então isso tudo aconteceu porque foi profetizado. O que nós estamos vivendo, gente, foi dito. O que está acontecendo na tua casa, na minha casa, o que está acontecendo dentro de nós, foi programado, foi decretado. Então não tem como dar errado. Mas o que vai fazer você continuar fiel e perseverante? A esperança. A esperança.
Não é fácil falar em 10 anos. Demorou 10 anos, demorou 2 anos. Se você soubesse quanto demorava, talvez um dia para você é muito. Você não aguenta mais. Talvez uma semana, pastor, uma semana eu aguento. Você está falando da tua força. Você está falando da tua força. Mas e da tua fraqueza? É nesse lugar que Jesus gosta de estar. É na fraqueza. É quando os nossos joelhos precisam se dobrar. É quando a gente precisa se render. É quando a alma grita, perturbada dentro da gente. Aí começa um processo onde antes eu falava, gritava, agora não. O Espírito Santo diz, não fala nada. Vai orar. Aguarda. Espera. O nascimento de Jesus, ele precisa trazer para a gente essas mudanças. Coloca para mim, capítulo 5, Miqueias, um outro profeta. Capítulo 5, versículo 1. Olha que lindo. Ele traz: reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, aí fala do nascimento de Jesus, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Projeto perfeito. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. 4. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão, aí começam as promessas. E eles viverão. Então vai ter um concerto. Estava cercada, mas vai ter um concerto, e ele traz uma palavra no qual o tempo todo ele vai nos levar a ter essa esperança. Eles viverão em segurança, pois a grandeza deles alcançará os confins da terra. Mais um. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, olha a guerra, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Vai mais um. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. Então são profecias dizendo sobre um Jesus, um Messias que viria, uma guerra que estava acontecendo, mas que nele nós teríamos paz. Onde que a gente buscava paz antes? Pensa aí você. No dinheiro, eu preciso ganhar mais. No trabalho, eu preciso trabalhar mais. Na viagem, rapaz, eu preciso, minhas férias estão longe, mas eu vou chegar até lá. A esperança era até as férias. Um feriado. O que você vai fazer esse feriado? Vou descansar. São situações que a gente vive, não estou falando de coisas dos outros não, gente. É nosso. Só que quando Jesus nasce na gente, isso precisa tomar um outro formato. A forma é outra. Vamos para mais um, Jeremias, coloca para mim aí, capítulo 23, 600 anos quase antes de Jesus, 40 anos de guerra ali no finalzinho. Aí ele traz, pode, capítulo 3, versículo 3, 23, 3. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho, de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva,
Israel, olha de novo o lugar que a gente está, gente, ou precisa estar. Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Outro profeta, um pouquinho mais, 700 anos, Isaías, coloca capítulo 61, o profeta mais messiânico sobre a vida de Jesus, o que mais falou sobre Jesus, e ele traz dessa forma, capítulo 61, versículo 1 de Isaías: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, presta atenção nisso, gente, ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, pobres de espírito, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, olha a alma gritando dentro, anunciar a liberdade dos cativos, aquilo que a gente era preso, conceitos, preconceitos, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas, Jesus era luz, é luz, aos prisioneiros, segue, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andavam tristes, ao salmista lá, e dar a todos os que choram em Sião, ao choro, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, olha a mudança, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Segue. Eles reconstruirão as velhas ruínas, olha o conserto, e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Olha a receita e o presunto. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Aleluia. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei uma aliança eterna. Olha o que a gente faz parte, gente. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole, aleluia, entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Olha quanta promessa. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-me. Olha agora a diferença da guerra que a gente vivia, do choro, da alma gritando, e ele fala: regozija-me, alegre-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, olha o que está decretado, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Glória a Deus. Quem está entendendo o que a gente faz parte? Quem está entendendo o que Jesus veio estabelecer na terra, gente? Veio estabelecer promessas, veio estabelecer concertos, veio estabelecer gerações, veio linkar a gente com o céu, veio unir, veio trazer aquilo que a gente precisa agora se tornar. Jesus não só nasceu, mas ele precisa trazer também um senhorio sobre a nossa vida. Não existe um Salvador sem passar pelo Senhor. Não existe uma promessa sem essas lutas que a gente leu agora. E sobre ele próprio, depois do nascimento, e a gente vai ver o nascimento dele. Coloca para mim Lucas 4, capítulo 16. Lucas 4, versículo 16. O próprio Jesus trazendo, pastor, muitos dizem, mas é Velho Testamento. Jesus, ele foi a Nazaré,
onde havia sido criado, e no dia de sábado, começou a confusão, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Jesus, tá? Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha o que Jesus trouxe 700 anos numa sinagoga, depois que veio sobre ele, exatamente se cumprindo essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus traz aquilo que era promessa, naquilo que Ele agora estava se cumprindo, e traz para mim e para você. Se aquieta. Se aquieta. O salmista no Salmo 46, ele chega a dizer: ei, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Como é que a gente olha para Jesus? Como é que a gente tem vivido, enxergado aquilo que está sendo colocado sobre nós? Os nossos chamados, para que a gente entenda que agora não é mais como uma receita que falaram para a gente, mas que agora o Messias, o prometido, aquele que foi, ele chegou, mas ele precisa chegar e estabelecer o reino na minha casa, estabelecer o reino por onde eu for. A gente precisa levar as boas novas, senão o lugar que você tanto andava vai permanecer do mesmo jeito. Coloca para mim Lucas, volta aí, capítulo 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. É muito detalhe, gente. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Olha o nascimento. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. O que é primogênito, gente? Primeiro? Maria deu à luz o seu primeiro filho. Então ela teve outros filhos? O que diziam para a gente antes? Que ela continuava virgem. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, presta atenção. Durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Diga: para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vai mais. Isto servirá de sinal para vocês. Preste atenção. Encontrarão o bebê envolto a panos e deitado numa manjedoura. Um anjo falando aos pastores. De repente, uma grande multidão do exército celestial, aleluia, pensa isso, apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Segue. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a... Isso estava profetizado? A gente viu aqui. Ele precisava nascer lá. Olha como é que tudo vai sendo
movido? Consegue esperar agora que está tudo sendo movido? Consegue aguardar pacientemente de que, se nós estamos naquilo que está escrito para nós, vai acontecer? O tempo é muito mais uma relação entre você e Deus, de Deus te preparando, e muitas vezes a Bíblia fala sobre isso, para que a nossa fé seja provada no aguardar e no esperar. E aí ele diz, preste atenção: quando os anjos deixaram, disse: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, aleluia, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. Contaram a todos. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. As boas novas. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Vamos mais. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto, ouvido, como lhes fora dito. Aqui eu quero parar só para a gente entender. Quantas coisas que você leu, ouviu, ou que falaram que ia acontecer na sua vida, que hoje você olhando para trás, aconteceu? Será que só isso já não nos basta da gente aguardar todo o restante? Por que é que muitas vezes a nossa fé vai sendo abalada da gente não ter esperança no dia seguinte? Da gente não conseguir aguardar um Deus que está aí? Você não pode sair daqui hoje sem entender que está tudo programado. Você não pode entender que, se você chegou aqui hoje, você não pode sair daqui sem entender que, se você chegou aqui hoje, tem um livro com o teu nome no céu, onde os seus dias estão sendo escritos. A diferença não é que a gente entrega para que Deus agora escreva. Deus está escrevendo, eu preciso é ouvir o que Ele está escrevendo para que eu agora me proceda dessa maneira. É como se a caneta continuasse comigo. Eu escuto, e a responsabilidade da caneta agora eu começo a escrever o que Deus está escrevendo. Então muitas vezes a esperança que a gente não está ou não consegue enxergar é porque muitas vezes ainda falta olha o início, Gênesis 1, uma esperança que é a raiz dela, um alinhamento. É Deus me alinhando para que essa porção de esperança que ainda não chegou para me levar no dia de amanhã, chegue. Então há um período da esperança e há um período do alinhamento. Por isso a raiz dela no tikvá, ou no mikiv, que é a outra raiz da palavra, é outra palavra da raiz. Qual é o período que a gente está? Qual é o lugar? Pastor, eu estou chegando agora. Pastor, eu tenho pouco tempo, ainda é difícil para mim entender essas coisas, que está tudo escrito. Então eu espero, mas eu não faço nada. Não. Esses caras saíram, foram lá olhar. Só que quando eles saíram, vamos lá olhar o que já aconteceu. Eles começaram a crer. O anjo disse, parou. Eu não preciso ir lá para ver, já aconteceu, agora que eu vou lá. E muitas vezes o nosso dia de amanhã, deixa eu te dizer, já aconteceu. A eternidade é isso. O tempo no qual a gente hoje começa a medir não é o tempo de Deus. Não é o relógio que define o que Deus está fazendo na sua vida, é o tempo. É a maturação. É o tempo no qual eu preciso, na raiz, me alinhar, para que a esperança do dia de amanhã chegue e eu consiga alcançar. E aí eu saio através de uma palavra dizendo: isso vai acontecer na minha casa. Quando Josué diz isso, e muitos repetem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está preparado para isso mesmo? Você está preparado para servir ao Senhor mesmo? Porque servir ao Senhor, muitas vezes a alma vai estar gritando dentro de ti. Muitas vezes a resposta vem tão rápido, gente, por uma ofensa. Você está servindo o Senhor?
A hora que você bota essa resposta para dentro de novo, engole ela. A hora que você era o cara que tinha que receber um pedido de perdão, e você que fala: ei, eu te perdoo, me perdoa, vamos embora, segue. Tem algo amanhã, gente, separado para cada um de nós, e eu preciso chegar nesse amanhã. Se a gente tivesse desistido, e aí não me coloco não, porque isso aqui é obra do Senhor, mas existem coisas acontecendo na nossa vida, e eu te pergunto, se não existisse, porque alguns já estão chegando por conta desse projeto chamado Gerações, se a gente tivesse desistido, se você tivesse desistido, e alguns já desistiram por não conhecer e por não ter essa esperança de casamentos e de filhos. Quinta-feira a gente foi, quebrei no meio assim, mas foi assim rápido, Geração nas ruas, a gente voltou na clínica. Chegou uma senhora lá de 89 anos, quem estava lá vai enxergar o que eu vi. Chegou uma senhora de 89 anos para visitar a filha presa no vício. A filha de 70, 60 e tanto para 70, internada numa clínica por conta do vício. O que você fala para uma senhora dessa? O que você diz para uma senhora de 89 anos chegando numa clínica, abraçando a filha? Quem viu essa cena sabe, abraçando a filha, como se assim, meus dias estão acabando. 89 anos, gente, os meus dias estão acabando, eu estou numa contagem regressiva, cada um de nós, viu? Não é só a idade não, cada dia que a gente comemora aniversário é um dia a menos, né? Um ano a menos. Não perca tempo mais, não perca tempo. E essa senhora foi lá e ela abraçou a filha e ela sentou para ouvir a gente. As meninas ministraram lá, falaram. E eu cheguei para ela e falei: que o Senhor te conceda longevidade para você ver sua filha curada. Você vai falar o quê? O que você tem para dizer? Aí nessa hora que a gente lembra desse Deus, porque você não pode fazer nada, você vai falar o quê? Não, pode deixar que eu vou tirar o vício da sua filha hoje. Pode deixar que você vai levar sua filha embora agora. Me fala, como é que a gente faz isso? O que eu posso? Lembro de Pedro dizendo assim: ei, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho dentro de mim eu te dou. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele cara que recebeu o que Pedro tinha, que não era ouro, não era prata, não era dinheiro, não era palpável, mas era uma esperança de que aquilo podia acontecer. E aquele cara que durante 38 anos estava ali sentado, levantou e começou a pular. Começou a pular. Uma alegria separada para aqueles que vão receber essa palavra. E o que eu tinha para aquela mulher era isso. Falei: eu creio num Deus que pode fazer você chegar a 140 se for preciso para tirar tua filha daqui de dentro, mas que pode tirar amanhã também. Jesus nasceu, mas com Ele nasceu muita coisa dentro da gente também. E se a gente não usufruir disso, a minha pergunta para ti é: por que Jesus nasceu? Para que Jesus nasceu? E quero encerrar com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vem cá, Léo. Chega, a gente já perdeu tempo demais, sabe? Demais. Pedro escreve assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. O que é isso? Como assim? Eu quero receber, eu quero sair daqui com essa esperança viva. É Jesus. Ele nos chamou, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição
de Jesus Cristo. Então ele não só nasceu, mas ele morreu e hoje ele vive. Jesus não é aquele no qual muitos de nós, eu creio, até na nossa mente, na nossa alma, tem aquele Cristo crucificado com o pescocinho para o lado, como um derrotado. A cruz está vazia. A cruz está vazia, gente. Cristo vive. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. E eu quero que você feche seus olhos agora, para que você pense rápido. E para isso eu vou orar, para que o Espírito Santo acelere esse processo, para você responder para você mesmo, não só sobre o chamado de você estar aqui nesse lugar, mas a identidade que agora você tem no céu e na terra de ser um cristão, e responder para você mesmo: Cristo vive? Tudo isso que está escrito sobre a nossa vida, tudo isso que a gente tem aprendido através da leitura, dos cursos, através das experiências, das aulas, tudo isso tem feito sentido? Porque senão, qual sentido tem a gente comemorar Natal ou nascimento de Cristo? Eu troco, e o mundo tem trocado, a figura de Cristo, o homem de Cristo, o Senhor e Salvador, pela figura de um homem com várias histórias, vários lugares, um homem que foi moldado, e se você for ver a história, você vai chegar numa propaganda da Coca-Cola, que desenhou e projetou esse Papai Noel que todo mundo conhece. Será que hoje, de acordo sim com um homem na Turquia, no século III, que dava presentes, ele era generoso, por que eu não pego só a generosidade para hoje fazer, mas eu vou trazendo através de tradições contrárias àquilo que era na época o presépio, por exemplo, para os católicos? Eu vou trazendo a figura de um homem junto com países nórdicos para se criar uma figura que depois, isso é história, que depois de um poema escrito em 1800 se torna o Papai Noel desenhado e hoje, me permita, adorado pelas crianças. Adorado pelas crianças. Será que a gente hoje, com esse Cristo que nasceu dentro do nosso coração, com esse Senhor que governa a nossa vida, com essa esperança viva que nos deixou várias e várias promessas, como é que eu tenho andado? Ainda por tradições? Ainda por situações que me disseram? Ou por aquilo que hoje eu estou lendo? Jesus é uma esperança que não nos decepciona. Jesus é a esperança viva. Senhor Jesus, glória te damos nesse dia de Natal. Bendizemos o teu nome, te agradecemos por estarmos aqui, Jesus. Te agradecemos porque a tua palavra, ela é confirmada pelo Espírito Santo. Te agradecemos porque tudo isso está escrito, decretado, e o que o Senhor espera de nós é um alinhamento, assim como foi feito em Gênesis 1, através da tua palavra, entre o céu e a terra. Obrigado porque o Senhor tem feito isso na nossa vida. Numa obra que o Senhor começou
E a tua palavra diz que é o Senhor que vai terminar. Obrigado, Jesus, porque a cada dia a tua glória é manifestada, a cada dia nós temos mais testemunhos, porque permanecemos, porque decidimos viver segundo a tua palavra, como uma lâmpada para os nossos pés, nos direcionando e iluminando o nosso caminho para uma esperança que nós não vamos esperar parados, porque nós somos chamados para esperar contando as boas novas. Levar muitas vezes um abraço, uma cesta básica, sair de lugares muitas vezes sem ver o teu agir, mas crendo e tendo esperança de que sementes foram colocadas naquele lugar. Enxergar parentes, filhos, nos quais a gente tem tanto orado e entregue a ti, Jesus, mas aos nossos olhos parece, e aí a gente entende como a batalha que o Senhor nos entregou, que parece que piora, mas nós cremos em vitória, Jesus. Nós cremos em vitória. Quantos improváveis a gente não só canta aqui, mas a gente enxerga nesse lugar. Nós somos improváveis. Nós não nascemos crendo. Nós não nascemos segundo a tua palavra, vivendo dela e se alimentando dela. Então que nessa manhã, Jesus, de Natal, que nessa manhã, Senhor, que quis dessa maneira a gente lembrasse do teu nascimento, Jesus, que tudo isso que já dura mais de 2000 anos, que tudo isso seja a maior certeza e verdade na nossa vida, que o Senhor nasceu, morreu, foi para aquela cruz, e depois, com a tua ressurreição, o Senhor nos trouxe vida, Jesus. Nem aquele povo daquela época e nem o mundo hoje entende isso, mas o teu Espírito Santo tem nos ensinado sobre todas essas coisas. Então, Senhor, diante dessa oração, diante do teu Espírito, que eu creio move todas as coisas, eu quero que cada um de nós, e eu também, que a gente se coloque, Jesus, agora para não mais vivermos daquilo que nos foi falado, mas daquilo que está mais do que provado, Senhor, pelas profecias e pela tua palavra, que não tem erro e não passa. Que a gente hoje faça uma aliança contigo sobre esse novo ano, sobre esse finalzinho, esses últimos dias de um calendário que já mudou. Que a gente faça esse compromisso contigo, Jesus, de andarmos sempre e para sempre na tua palavra e naquilo que o Senhor fez naquela cruz. Assim eu te peço, Espírito Santo, mova nesse lugar com a liberdade que o Senhor tem, Jesus, para mexer nos corações, entregar nesse lugar e selar identidades e mudar os destinos. E que, se assim for, Jesus, no íntimo de cada um, daqueles que ainda não sentiram isso, mas que através dessa palavra, essa confirmação do porquê você veio, que o Senhor levante nesse lugar cada um que confirma esse compromisso, para que a gente possa orar aqui na frente juntos, Jesus, entregando mais uma vez, se for necessário, para aqueles que distante estavam, o coração a ti, dizendo: Senhor, eu decido crer no que está escrito. Assim nós oramos e te peço, tenha liberdade para mover os corações nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha liberdade, fique de pé, vamos louvar. E se o Espírito Santo te conduzir, vem aqui para frente, numa nova decisão, em algo mais, em algo maior,
Não se preocupe que vão pensar. Deixa o Espírito te conduzir. Aleluia, Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. 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 Coloque a mão no seu coração. Jesus, glórias te damos nesse lugar. Obrigado pelo privilégio de termos compromisso contigo. Obrigado porque dessa maneira, eu creio, a gente se aproxima mais de ti, mais do teu querer. E assim o Senhor entrega mais conhecimento, mais sabedoria. O Senhor se revela. Tua palavra diz que muitos não te entenderão, não conhecerão a ti, mas para aqueles que o Senhor separa, para aqueles que o Senhor quer, que o Senhor se revela mais e mais. Senhor, diante de ti está a tua igreja. Diante de ti, Senhor, eu creio, corações estão aqui, Senhor, para esse novo, para essa esperança, Senhor, de dias melhores, de dias maiores, de dias mais intensos, Jesus, de dias onde a gente vai ter autoridade para dizer para a nossa alma: se aquieta, Deus está trabalhando. Senhor, que a força necessária venha de ti, Jesus,
para que a gente possa aguardar. Senhor, que a sabedoria, Senhor, não seja naquilo que nós já conhecemos, mas seja algo divino, algo pacífico. Aleluia. Algo muitas vezes, Senhor, que nós nem conhecemos. Eu quero te pedir que no aguardar o Senhor nos dê experiências, Jesus. Que o Senhor revele, Senhor, cada vez mais aquilo que Tu tens para cada um de nós no nosso íntimo, na nossa intimidade, e principalmente que isso se torne testemunhos, Jesus, para que cada um de nós seja fortalecido na fé, para aquilo no qual o Senhor nos chamou, que é andar contigo até o final. Oh Deus, Tu és o Deus da esperança, Jesus. Que esse atributo que é Teu, Jesus, que aquilo que Tu és nos mova mais e mais, e que em tudo, Jesus, nós não sejamos mais movidos pelo relógio da nossa vida, mas pelo tempo do Teu agir. Assim nós oramos, Jesus, te agradecendo em tudo, por tudo, em todo o tempo e em todos os lugares, bendizendo o Teu nome, com o compromisso de levar a muitos, Senhor, as boas novas da salvação. Hoje, aleluia, hoje nasceu o Cristo em muitos corações, eu creio, Jesus. Hoje eu também creio que muitas vezes a palavra estava adormecida em corações aqui, e o Senhor me mostra um fogo pegando, Jesus. Eu vejo um fogo em corações agora, um foguinho muito pequeno, mas eu vejo corações se acendendo. Eu vejo um fogo como uma faísca em corações nesse lugar. Aleluia. Se você está sentindo isso, glorifica o nome do Senhor, porque é Ele fazendo isso sentir. Glorifica o nome dEle. Glorifica o nome dEle. Oh Jesus, coloca fogo em nós, Jesus. Coloca fogo em nós, Jesus. Obrigado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Léo, chama de novo esse aleluia aí, para a gente voltar para os lugares desse jeito. Glória a Deus.